Por que Deus não eliminou Satanás? A verdade que você precisa saber. Você já parou para pensar por que Deus não acabou com Satanás e seus anjos caídos? Jesus mencionou ter visto Satanás cair do céu como um relâmpago. Então, por que ele ainda continua por aí? No vídeo de hoje, vamos explorar o motivo por trás da decisão de Deus e o propósito de Satanás na Terra. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes como Satanás caiu, o que a Bíblia diz sobre sua rebelião e como Deus está usando sua presença na terra para cumprir seus desígnios. Não perca! Satanás começou como um anjo no céu, criado por Deus para louvar e glorificar seu nome. No entanto, Satanás não estava satisfeito apenas em servir a Deus. Ele queria ser adorado e ter a mesma honra que Deus. Assim, ele liderou uma rebelião celestial, reunindo um exército de anjos, conhecidos como anjos caídos, e se opôs a Deus. A batalha no céu foi intensa. De um lado, o arcanjo Miguel e seus anjos leais. Do outro, Satanás, assumindo a forma de um dragão colossal, com um exército de demônios ao seu lado. Apesar da força de Satanás, o domínio de Deus permaneceu inabalável, e Satanás foi expulso do céu. Apocalipse 12, 7-8 relata essa luta, mostrando que Satanás e seus anjos perderam seu lugar no reino celestial. No entanto, como cristãos, temos um lugar garantido no céu. Efésios 2, 2.6 diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele. Então, por que Deus não destruiu Satanás e seus anjos? A resposta é que Deus não pode matar Satanás nem os anjos caídos, porque eles são espíritos, e como tal, não estão sujeitos à morte física. Segundo João 4:24, Deus é espírito, e assim, seus seres criados à sua imagem também são espíritos. Isso significa que Satanás e os anjos caídos continuam existindo por um propósito divino. Deus tem um plano para todas as suas criaturas, mesmo para aquelas que escolheram se rebelar. Ele usa até mesmo as escolhas erradas e as ações malignas para cumprir seus propósitos e glorificar seu nome. No livro de Isaías, capítulo 14, encontramos uma descrição da queda de Satanás, também conhecido como Lúcifer. Ele aspirava a ser como Deus, e por isso foi derrubado do céu. Isaías 14, 12-15 nos conta como Lúcifer quis se elevar acima das estrelas de Deus, e como, em consequência, foi lançado ao abismo. Outra descrição da queda de Satanás está em Ezequiel 28. Aqui, Satanás é retratado como um ser perfeito e belo, criado por Deus com grande esplendor. No entanto, sua beleza e orgulho o levaram a se corromper. Ezequiel 28:12-17 descreve como Satanás, apesar de sua perfeição inicial, foi expulso devido ao seu pecado. No entanto, algo significativo ocorreu. A injustiça foi identificada naquele ser, que cometeu um pecado, e devido a isso, foi expulso do paraíso por Deus. Esse episódio representa uma segunda referência à queda de Satanás. Ele caiu porque havia desenvolvido uma semente de desconfiança e um orgulho crescente dentro de si, algo que Deus não podia tolerar no céu. A realidade é que Satanás era um anjo de alta posição nos céus. Sua queda foi tão profunda que se transformou não apenas em Satanás, o caído, mas também em Satanás, o tentador. Ele se tornou tão arrogante que passou a conduzir outros ao erro, assim como ele próprio se desviou. Além disso, Satanás também atua como acusador, conforme descrito no livro de Zacarias, capítulo 3, onde vemos Josué diante de Deus com Satanás à sua direita. No Novo Testamento, Satanás continua a atormentar a humanidade. Até mesmo Jesus Cristo foi tentado por ele durante 40 dias no deserto. Mais tarde, durante seu ministério, Jesus confirmou a visão do Antigo Testamento sobre a origem de Satanás, como registrado em Lucas 10:18, onde ele declara ter visto Satanás cair do céu como um relâmpago. Esta ideia é reforçada em 2 Pedro 2:4, que menciona que Deus não poupou os anjos que pecaram, lançando-os no inferno e aprisionando-os em cadeias de escuridão profunda até o julgamento. Judas também se refere a essa questão em sua carta, no primeiro capítulo,
dizendo que Deus reservou os anjos que não mantiveram seu estado original em prisões eternas, sob escuridão, até o grande dia do julgamento. Embora Satanás ainda esteja ativo, ele será finalmente responsabilizado por seus pecados. Isso nos oferece uma visão sobre por que Deus não elimina Satanás e seus anjos caídos imediatamente. Não seria justo condenar um criminoso antes de um julgamento adequado. Deus está aguardando o julgamento final, quando todos serão avaliados e recompensados conforme suas ações. Para responder à pergunta sobre por que Deus não elimina Satanás e seus anjos caídos imediatamente, precisamos primeiro entender a natureza de Deus. Certos atributos divinos determinam como Deus age e como ele é imutável. Compreender quem ele é nos ajuda a entender suas ações. As ações de Deus são sempre uma expressão de sua própria natureza. Em outras palavras, o que Deus faz é uma manifestação de quem ele é. A primeira característica importante a considerar é que Deus é todo-poderoso. Sua autoridade é absoluta e não pode ser desafiada, pois ele possui todo o poder do universo à sua disposição. Isso faz sentido lógico. Nada que é criado pode superar seu Criador. Se Deus é o Criador de todas as coisas, é evidente que nenhum ser criado pode alcançar uma posição de poder superior ao dele. Um equívoco comum é considerar Satanás como o inimigo supremo de Deus, alguém que estaria envolvido em uma batalha universal contra ele. Algumas pessoas acreditam que Deus teve que expulsar Satanás e seus demônios para defender o céu. No entanto, essa visão é incorreta. Deus não tem rival. Nenhum ser se aproxima do seu poder, nem mesmo Satanás. Do ponto de vista de Deus, a chamada batalha pelo céu não foi realmente uma batalha no sentido pleno, pois Satanás nunca teve chance de vencer contra o Criador Todo-Poderoso. O evento é descrito em Apocalipse 12, 7 a 9. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas foram derrotados e não houve mais lugar para eles no céu. O grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. A grande voz no céu anunciou que agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade de seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos foi lançado fora. Assim, a expulsão de Satanás e seus anjos não representa um desafio real à autoridade de Deus, mas sim uma ação que demonstra a natureza e o plano divinos. A justiça divina e o tempo para o julgamento final são aspectos essenciais que moldam como e quando as ações divinas são executadas. A Bíblia afirma que Satanás é aquele que acusa os irmãos diante de Deus dia e noite. No entanto, a vitória sobre ele é alcançada pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho dos fiéis que não amaram suas vidas a ponto de evitar a morte. Apocalipse 12, 10, 11. Isso ilustra um aspecto fascinante da natureza divina, a razão pela qual Deus não eliminou Satanás imediatamente. Este adiamento pode ser visto como um ato de misericórdia, revelando o amor de Deus por suas criaturas, mesmo quando elas não correspondem a esse amor. Deus, em sua infinita compaixão, oferece a todos a oportunidade de redenção e correção, algo que reflete a profundidade de sua bondade. Outro ponto crucial é reconhecer que Deus é onisciente. Ele conhece todos os detalhes, mesmo os mais insignificantes, do universo. Não há exceções a essa afirmação. Deus possui um entendimento profundo de cada indivíduo, situação e escolha que esse indivíduo faz. Isso lhe confere uma perspectiva única, permitindo-lhe ver e compreender ambos os lados de qualquer situação com uma clareza incomparável. Embora a Bíblia não explique em detalhes as motivações de Satanás, ela menciona que ele se tornou ciumento e orgulhoso em relação a Deus. A onisciência de Deus significa que ele conheceu os pensamentos e intenções de Satanás e dos demônios com total precisão. Deus entendeu plenamente as razões por trás da rebelião de Satanás, o que revela mais um aspecto notável de sua natureza: a compaixão.
Assim como um pai amoroso não pune um filho sem compreender as razões por trás de suas ações e oferece múltiplas oportunidades para corrigir seus erros, Deus, em sua infinita sabedoria e compaixão, dá a Satanás e aos outros seres a chance de entender e corrigir suas falhas. Embora possa parecer incompreensível para nós, Deus, com sua perfeita compreensão e amor, sabe exatamente por que Satanás agiu como agiu e, portanto, oferece a oportunidade de resolução e justiça no devido tempo. Portanto, mesmo quando não conseguimos entender plenamente os motivos de Deus, é importante lembrar que sua justiça e misericórdia estão intrinsecamente ligadas à sua infinita sabedoria e compaixão. Deus permite que Satanás e seus anjos continuem existindo porque ele compreende completamente as razões para suas ações. Esse entendimento está relacionado com o conceito de livre-arbítrio, um presente divino que é essencial para a verdadeira expressão do amor. Em vez de impor sua autoridade sobre toda a criação, Deus escolhe conceder a cada ser a liberdade de decisão. O livre-arbítrio foi dado não apenas aos seres humanos, mas também aos anjos. Desde o princípio, havia a possibilidade de que alguns anjos usassem essa liberdade para optar por não seguir a Deus. Este dom é fundamental porque sem a capacidade de escolher, o amor não pode ser genuíno. Amor verdadeiro e relacionamentos autênticos só existem quando há a liberdade de escolher dar e receber amor. Deus, em sua infinita sabedoria, concedeu essa liberdade sabendo que alguns escolheriam o caminho oposto ao seu. Se Deus castigasse ou eliminasse imediatamente todos aqueles que usassem o livre-arbítrio de forma contrária à sua vontade, isso colocaria em dúvida a existência real da escolha. A verdadeira liberdade implica a possibilidade de rebelião e a chance de redenção. Portanto, Deus, sendo justo, opta por honrar a escolha de Satanás de se rebelar, permitindo que a possibilidade de erro e a oportunidade de correção permaneçam. Ele não elimina aqueles que erram, mas garante que a liberdade de escolha seja preservada, mantendo a integridade do livre-arbítrio. Além disso, há uma perspectiva adicional sobre a permanência de Satanás e seus seguidores após a rebelião. Nos relatos dos evangelhos, especialmente na vida de Jesus, Satanás desempenha um papel crucial no processo que leva à crucificação de Cristo. A presença de Satanás e suas ações contribuem para a realização do plano divino de redenção. Assim, mesmo a oposição de Satanás serve ao propósito maior de Deus, que é a salvação e a vitória final sobre o mal. Mesmo após a rebelião, Satanás desempenhou um papel crucial no plano de redenção de Deus. Embora tenha rejeitado a Deus, sua existência e ações ajudaram a cumprir a missão final de libertar o mundo do pecado. A primeira vez que Satanás é mencionado no Novo Testamento é durante a tentação de Jesus no deserto. Ele tenta Jesus 3 vezes, mas Jesus resiste a todas as tentações, citando as Escrituras. Esse confronto é crucial porque demonstra que Jesus é digno de morrer pelos pecados da humanidade. Apenas alguém totalmente inocente pode substituir o culpado. Assim, Jesus, ao resistir às tentações, provou sua pureza e adequação para o sacrifício. O plano divino envolvia transferir a santidade de Jesus para a humanidade pecadora, e sua resistência à tentação foi um passo essencial para tornar isso possível. Outro papel importante de Satanás na narrativa de Jesus é sua influência sobre Judas Iscariote, o traidor. Sem alguém que entregasse Jesus para ser crucificado, a redenção não poderia se concretizar. Satanás, ao tentar Judas e incitá-lo a trair Jesus, facilitou a crucificação, que era central para o plano de salvação. Esse papel, embora maligno em sua essência, estava dentro dos propósitos maiores de Deus. Satanás, que inicialmente foi um anjo que se rebelou e formou um exército de seguidores rebeldes, foi lançado do céu, mas não exterminado. Em vez disso, ele foi exilado, o que pode indicar que Deus tinha um propósito mais profundo para ele. Talvez Deus permitiu a existência contínua de Satanás para desempenhar um papel na redenção, mesmo que fosse como uma ferramenta involuntária para o cumprimento dos planos divinos. Essa permissão de Deus pode também refletir um aspecto de seu amor e paciência. Talvez Deus, em sua infinita compaixão, ofereça a Satanás a oportunidade de se arrepender, mesmo que, em última análise,
essa chance não seja aproveitada. Dessa forma, a presença contínua de Satanás pode ser vista como parte do plano maior de Deus, que visa não apenas a redenção da humanidade, mas também a manifestação de sua justiça e misericórdia em todo o processo de salvação. Talvez o amor de Deus seja tão vasto que ele concedeu a Satanás todo o tempo necessário para corrigir seus erros. Sabemos que o amor autêntico não pode existir sem a capacidade de escolha, e o desejo de Deus é que toda a sua criação o ame livremente. No entanto, Deus, sendo o Criador e sustentador do universo, não pode simplesmente eliminar todos que não o escolhem. Isso destruiria o próprio conceito de livre-arbítrio que permite o amor verdadeiro. Deus permite que Satanás e seus anjos continuem a existir, porque no fundo, Deus é amor, e o amor é extremamente paciente. A questão de por que Deus não remove Satanás definitivamente é complexa e envolve uma profunda reflexão sobre a natureza de Deus, a liberdade e o propósito do mal e da escolha. Primeiramente, devemos reconhecer que Deus, sendo onisciente e onipotente, possui um plano perfeito que abrange tudo o que existe. Se Satanás ainda está presente, é porque de alguma forma ele faz parte desse plano divino. Apesar de nossas percepções limitadas, podemos confiar que há um propósito maior e benéfico em cada decisão divina. Além disso, a presença de Satanás serve como um teste contínuo para a humanidade. As tentações que enfrentamos não são meramente sinal de fraqueza ou maldade, mas oportunidades para crescimento espiritual e moral. Superar essas tentações ajuda a desenvolver virtudes como força, perseverança e fé. Esses desafios são cruciais para o desenvolvimento espiritual e a maturidade. Outro aspecto importante é a relevância do livre-arbítrio, que a história da rebelião de Satanás nos lembra. Deus criou seres com a capacidade de escolher, valorizando a autenticidade e a liberdade acima da obediência forçada. O verdadeiro amor e a bondade genuína surgem quando são escolhidos livremente, não quando são impostos. Este conceito de livre-arbítrio nos leva a refletir profundamente sobre a natureza da nossa própria existência e as escolhas que fazemos diariamente. A vida é repleta de decisões, grandes e pequenas, que moldam quem somos e o que nos tornamos. Cada escolha é uma oportunidade para crescer e amadurecer, mas também um campo de provas onde enfrentamos nossas próprias fraquezas e tentações. O desafio não é apenas evitar o mal, mas entender que cada obstáculo é uma chance para fortalecer nosso caráter e nossa fé. Por isso, embora o motivo exato para a permanência de Satanás possa ser incompreensível para nós, confiamos na sabedoria e bondade do Senhor. Como Criador do universo, cujos caminhos são perfeitos e cujos planos estão além da nossa compreensão, Deus nos convida a confiar em sua infinita sabedoria e bondade, mesmo quando enfrentamos as sombras do mal neste mundo. É nesse espaço entre o bem e o mal, entre a escolha e a consequência, que somos chamados a exercer nosso livre-arbítrio com responsabilidade espiritual, que exige não apenas resistência, mas também compreensão. Pede a Deus a força para resistir às tentações que Satanás coloca em nossos caminhos e a sabedoria para entender que cada desafio é uma oportunidade para crescer em fé e caráter. É um convite para ver além da dificuldade imediata e reconhecer a oportunidade que cada provação nos oferece para refletir e evoluir. Ajude-nos a usar nosso livre-arbítrio para escolher o bem e seguir a Ti mais de perto a cada dia. Ensina-nos a ver cada situação difícil como uma chance de demonstrar nosso amor e nossa fidelidade a Ti. Que possamos sempre lembrar que Tu estás no controle e que tudo contribui para o Teu plano divino, incluindo os desafios que enfrentamos. Agradecemos por Tua paciência infinita e Tua misericórdia inesgotável. E continuemos a buscar Tua face e Tua verdade, vivendo cada dia mais alinhados com Teus propósitos sagrados. Em nome de Jesus, amém. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema do vídeo, sempre respeitando as opiniões dos outros. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se achou este vídeo valioso, apoie-nos com sua inscrição para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe o vídeo com familiares e amigos. Dê um like e deixe seu comentário. Isso ajuda a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes
e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.